Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e ainda me lembro do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Isso era na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu, os meus irmãos, a conhecíamos por dentro, porque vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa, 2 de cada lado, e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacate no canto esquerdo. Era uma bela casa. E para a casa da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, Josefina e Marília, nomes trocados. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, isso era o que a minha mãe dizia para o que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginaram que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Mas não poderiam estarem mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 11 horas, os gritos começaram. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e um olhar sombrio voltaram-se para os vizinhos e curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso. Essa é a brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília. E o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiam pela noite, e até que chegou no 7º dia, aqueles gritos pararam. Mas até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. E muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite.
Boa noite. Eu tenho experiências paranormais desde que eu tinha 7 anos de idade. E eu cresci e morei em uma casa assombrada. E a história que eu vou contar é de quando eu tinha 14 anos e morava na casa dos meus pais adotivos. Agora eu tenho 30 anos. E como falei antes, essa história se passa quando eu tinha 14. Tudo começou com uma sensação ameaçadora que vinha do quarto do meu irmão adotivo. Eu me aproximei nas pontas dos pés para investigar o que era. E imediatamente eu senti aquilo. E aquilo me sentiu. Estava com muita raiva por saber que eu estava lá. Eu tentei contar para minha mãe que tinha algo na casa, mas ela simplesmente falou que nenhum espírito entraria em uma casa cristã e se recusou a ouvir qualquer coisa que eu tinha para falar sobre o assunto. Então, tudo que sofri, eu tinha que sofrer calado. Naquela noite, eu sonhei com uma espécie de demônio que queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. E ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que tinha dito. E foi aí que os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia a morte me perseguia por uma rua escura. No sonho, fazia todo dia. Enquanto eu estava lendo, E isso começou a acontecer toda noite por 2 semanas. A próxima coisa que começou a acontecer era que eu entrava em um transe e ouvia uma música. A minha visão escurecia e depois clareava. E quando ela clareava, eu vi uma procissão religiosa em um templo ateu, no que parecia ser da Grécia Antiga. Eu não sei porquê, mas simplesmente eu parecia estar lá. Porém, isso só aconteceu uma vez. E eu sou muito grato por isso. E como as coisas sempre têm um jeito de ficarem ainda pior, os meus pais adotivos acabaram viajando em um final de semana. E só estávamos eu e o meu irmão adotivo em casa. E no final de semana eu fiquei petrificado de medo quando a noite caiu. Eu tinha certeza que aquilo ia me pegar durante a noite. Então eu passei a noite toda em claro. Fiquei acordado por 3 dias seguidos. Eu percebi que, ficando assustado e me comportando desse jeito, aquela entidade estava ficando mais forte. Então naquela noite eu fui para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Acabei dormindo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, eu acordei sendo chacoalhado violentamente, quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias. E depois dessas 3 manhãs de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguma coisa no quarto dele. Eu fui até a porta dele e estava um pouco aberta. E ele estava lendo algo de um livro, entoando algo que eu não conseguia entender. Mais tarde, eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar uma entidade do livro Capa Preta de São Cipriano. Sim, aquele mesmo, o bruxo. Porém, ele não tinha feito o ritual para controlar o espírito. E agora a entidade estava solta pela casa e fora de controle. Eu voltei para o meu quarto e rezei para que nenhum espírito pudesse entrar lá. E depois disso, eu não fui mais atacado. Eu não sei se as minhas orações funcionaram, ou se aquilo simplesmente foi embora por qualquer outra razão. A casa em que eu moro agora também é assombrada, mas por um espírito amigável e brincalhão, que esconde as coisas.
abre e fecha as portas e acende e apaga as luzes. E nunca me causou nenhum mal. E eu nunca me sinto ameaçado lá. Mas essas são histórias para outro dia. Boa noite.